Bom dia! Tudo bem com vocês? Paulo Luciano aqui para mais uma live do projeto Viva Feliz, né? Nosso encontro matinal de todos os dias às 8h08 da manhã. E hoje a gente vai abordar mais um tema interessante para ajudar a gente a melhorar a maneira como a gente interpreta a vida, as coisas, enfim. E a verdade, pessoal, o que eu acredito é que muito do que acontece na nossa vida, muitos dos resultados que nós temos depende sim da maneira como nós pensamos, dos processos mentais que nós realizamos, como que esses processos geram emoções, sentimentos, como eles nos motivam ou como nos travam. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, que você começa a ter ações dentro desse campo, ajustando os seus pensamentos, ajustando a maneira como que a sua mente funciona, você começa a ter resultados diferentes, certo? Então vamos falar hoje por uma coisa que tem muito a ver com esse assunto que eu já comecei aí, que é o trauma, né? Como acontece um trauma, por que acontece um trauma, como que isso funciona, como esse processo é realizado, quais as consequências e também qual a melhor maneira de conseguir superar um trauma, né? Lembrando que sempre, ao final das lives tem sempre um brinde, né? Tem sempre uma história, uma metáfora inspiradora, algo ali para ajudar você de alguma forma a criar conexões mentais mais evoluídas, mais desenvolvidas que tragam resultados mais eficientes para a sua vida, ok? Sem mais delongas, vamos lá então. Como acontece um trauma? Por que as pessoas ficam traumatizadas? Como que isso acontece? Vamos lá. Pessoal, nós temos então a natureza nos capacitou com a memória, né? Essa memória, ela é, enfim, algo muito útil. Imagina se a gente não tivesse memória, né? Você tem que reaprender cada coisa, todo dia, todo momento, cada atividade que você vai fazer. Isso ia ser muito desgastante, muito difícil. Então a memória ela é muito útil justamente para quê? Para a gente lembrar dos erros, ver onde a gente errou, conseguir evoluir, conseguir mudar, conseguir melhorar de alguma forma assim. E enfim, além da memória, aí agora vem o quê? A emoção que está associada a ela. Então o que, que ocorre? Se eu passo por alguma coisa que é muito ruim, por exemplo, um acidente, né? A pessoa sofre um acidente de automóvel. Teve um caso que eu trabalhei, por exemplo, que foi bem assim. A moça tinha carteira, era habilitada e tudo, dirigia normalmente e ela estava vindo da roça um dia, capotou o carro na estrada e ali ela sofreu um trauma. A partir dali ela não conseguia mais dirigir. Ou seja, ao passar por aquele acidente, ela teve uma carga emocional forte e negativa, ou seja, é se deparar frente a frente com a morte, né? Ver ela ali bem na sua frente a 1 milímetro, né? E aquilo ali fez o quê? A mente dela então associou o ato de dirigir, né? Todo aquele contexto do veículo, carro, enfim, com aquela emoção de quase ter perdido a vida. E quando ela fez essa associação, agora ela começa a fazer o quê? Ela começa então a identificar tudo que pode estar associado de alguma forma àquele acontecimento. E quando ela percebe algo associado àquele acontecimento, ela traz o quê? A carga emotiva, né? Aquela carga emocional, aquele estado emocional de pânico, de pavor que ela sentiu no momento do acidente. Então, toda vez que ela entrava no carro, ao ver ali o volante, os pedais, enfim, o barulho do motor, a mente pode associar a qualquer coisa, certo? E ao ver todo aquele contexto ali, a mente dela fazia como que fosse, né, uma regressão de memória. Ela começasse a voltar no tempo e reviver novamente aquele trauma, aquele momento em que ela sofreu o acidente. E vamos lá, o que, que tem então a ver isso com a nossa vida? Isso tem a ver com tudo praticamente. Porque se, por exemplo, você se envolve nas finanças, no mundo dos negócios, e ali você faz algum investimento e toma um prejuízo grande e aquilo causa muita dor, muito medo, enfim, uma dor emocional muito grande de uma perda. Automaticamente a pessoa começa a associar algumas coisas que estão contextualizadas com aquilo àquele evento, àquela dor, àquela emoção. E isso vai sendo para tudo, né? Aí agora nos relacionamentos, a pessoa então tem um relacionamento bacana, ela é apaixonada, amando aquela pessoa, de repente ela sofre uma traição. Ela sofre uma dor emocional, ela começa a associar então aquela dor emocional para os próximos relacionamentos dela, ou seja, ela se envolve em um outro relacionamento e lá naquele relacionamento ela começa a identificar qualquer coisa que leva ela novamente para aquele sentimento, para aquele trauma que ela sentiu ao passar por aquele processo uma vez. E então
De certa forma, o trauma, quando a pessoa tem um trauma, ele vai causar na pessoa várias dificuldades, né? Vai impedir ela de dirigir, vai impedir ela de falar em público. O trauma às vezes impede a pessoa de se relacionar, de ser feliz, enfim, de praticamente qualquer atividade humana, né? Tudo aquilo em que a gente está inserido, em que a gente faz, a gente pode ser traumatizado com uma experiência negativa ou ter uma carga emocional forte e ruim associada àquilo, e aquilo começa a nos bloquear, nos travar, nos limitar, impedir que nós façamos e realizemos coisas na nossa vida, certo? E aí você vai ver que também esse trauma ele vai se estendendo para muitos outros campos, inclusive da nossa saúde, por exemplo, a alergia. Alguns casos de alergia também são realizados por um processo traumático, né? É um trauma que acontece dentro do nosso sistema imunológico. Nós temos dentro do nosso sistema imunológico um conjunto de células, né? Uma dessas células é chamada macrofagócita. Essa célula, ela é tipo a faxineira do organismo. Ela anda pelo organismo procurando por impurezas e ela come, né? Ela limpa o organismo dessas impurezas. Mas quando ela encontra um vírus, uma bactéria, ela entende isso aqui é perigoso. Ela então desperta o sistema imunológico para começar um ataque para impedir. Isso é bom, né? Para impedir que aquele vírus ou bactéria se propague ali por dentro do corpo e cause uma infecção, alguma doença. O que acontece então, dentro de um processo alérgico mesmo? Quando esse trauma então acontece, aí ela encontra uma moléculazinha de poeira, que é uma coisa inofensiva, ela então fica com muito medo, se assusta, dispara o sistema imunológico e começa a ter uma guerra desnecessária, uma guerra química dentro da pessoa, né? Com o sistema imunológico atacando coisas que não eram necessárias de ser atacadas. E isso então é que causa um processo alérgico. Ou seja, e aí depois que ela comete esse erro uma vez, toda vez que ela se depara com aquela substância, novamente ela tem o mesmo comportamento, ela tem a mesma reação. Então o trauma ele está realmente muito envolvido em muitas das coisas da nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nos nossos relacionamentos, na nossa finança, no trabalho, no seu desempenho em várias áreas da sua vida, né? Inclusive, como eu disse no início, né? Até numa questão como dirigir, que é tão simples que tantas pessoas fazem, algumas pessoas começam a ficar bloqueadas, impedidas de dirigir devido a algum trauma que ela passou. Obviamente não é a única causa de problemas, né? Às vezes as pessoas podem até ouvindo algo, pode desenvolver algum problema também. Eu trabalhei com um rapaz que ele desenvolveu um problema de fagofobia, né? Que é o medo de engasgar com a comida. E ele desenvolveu isso enquanto ele estava assistindo TV e viu passando no jornal o acontecimento de um senhor de idade que se engasgou com o alimento ali dentro de um restaurante e veio a óbito. E aquilo também o traumatizou, né? Aquela informação o traumatizou, deixou dentro dele ali uma sequela e toda vez que ele ia comer ele começava a entrar em pânico, com medo de engasgar com a comida e morrer também como aquele senhor. E isso estava impedindo ele de se alimentar de maneira correta, gerando muita ansiedade, muito desconforto, retirando dele toda a sua qualidade de vida. Então o trauma ele pode vir por diversos caminhos, por diversas formas, mas basicamente ele vai ser o quê? Ele vai ser uma emoção muito forte associada a algo. E sempre que essa associação ela surge ali, ela traz para a pessoa esse estímulo, né? Ela acaba atacando então aquela emoção, trazendo aquela emoção forte, e aí essa emoção é que vai impedindo a pessoa de realizar alguma coisa, enfim, vai complicando a vida dela, certo? Então como é que você consegue então resolver um problema de trauma? Vamos lá. É um processo de ressignificação. Então a gente tem uma técnica, por exemplo, que a gente usa que é chamada de re-imprint, quer dizer reimpressão. O que é isso? Vamos lá. Foi feita uma pesquisa com patos, olha só que interessante. Você já deve ter ouvido a história do patinho feio, né? O patinho feio, na verdade, era um ganso, né? Que viu ali os patos passando e pensou que era um pato, também começou a seguir. Isso porque a natureza desses animais ele tem um processo que é chamado de impressão. Como que isso ocorre? Quando ele quebra a casca do ovo, quando ele rompe aquela casca, ele vai estar programado para a primeira coisa que se mover perto dele ser a mãe. De certa forma, a evolução preparou eles para isso, né? A chance de ser a mãe que está andando ali perto do ninho quando o ovo eclode é muito grande, né? Então isso tem dado certo. E assim eles funcionam. Então, o que o pesquisador fez? Então, ele queria influenciar esse processo. Ele colocou um ovo para chocar na chocadeira. Quando ele percebeu que o ovo já estava começando a se romper, ele colocou o ovo no lugar e começou a caminhar, a passar ali perto do ovo, certo? Quando o patinho eclodiu o ovo e ele conseguiu olhar aquele pesquisador ali caminhando, ele entendeu, é a mamãe. E
ele ficou a vida inteira, então, sempre seguindo aquela pessoa, né? Para onde aquela pessoa ia, ele seguia como um filhotinho, né? Atrás da mãe, ele achava que era a sua mãe. E aí ele fez uma outra pesquisa depois. Ele pegou um ovo também de um pato, colocou para chocar. Na hora que estava quase eclodindo, ele então jogou uma bola. Quando o patinho foi nascendo, ele jogou uma bola, a bola passou ali rolando, o patinho olhou e logo assimilou que ali então seria a mãe dele. E o mais curioso é que esse pato, ele se identificou tanto com isso que depois de velho, quando ele é adulto, né? Se ele encontrasse, por exemplo, uma pedra arredondada, ele cruzava na pedra, né? Achando que era um semelhante. Ou seja, aquela impressão, mesmo depois de muito tempo, ela continuava determinando o comportamento, a maneira como aquele patinho agia. E isso é muito legal, né, pessoal? Por quê? Ou seja, imagine só se a gente tivesse uma impressão dessa mesma forma. Se a gente passasse por uma experiência na vida e não conseguisse mais mudar a maneira como a gente reage com base naquela experiência, né, como esse patinho. Mas aí é que vem a grande sacada. Nós, seres humanos, nós temos um processo chamado de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade da nossa neuro, né, da nossa mente, do nosso cérebro de ajustar essas informações que foram chegando, ela vai completando com novas informações e vão criando então novos comportamentos, novas maneiras de reagir, de se sentir diante das coisas. E é aí onde que entra então a maneira de se mudar um processo traumático, ou seja, a gente precisa de fazer uma reimpressão. O que é isso então? Aí agora a gente vai ter que chocar uma emoção com a outra, ou seja, a gente tem emoções negativas, emoções ruins, mas temos emoções boas, agradáveis, o amor, a felicidade, a alegria, enfim, autoconfiança, autoestima, todo sentimento e emoção bom. Então a gente faz o quê? A gente eleva um estado emocional muito forte e positivo e choca esse estado emocional com o trauma, né? Com aquela emoção negativa. Esse choque vai fazer com que aquela emoção negativa ela diminua e a mente tire, quebre essa associação. Além disso, o processo consiste em quê? Em levar mais informações. E daqui a pouquinho eu vou concluir aqui com uma história que você vai entender com clareza como é que isso funciona, certo? Então vamos lá. É entender que ali houve um contexto. Por exemplo, no caso da moça que eu trabalhei com fobia de dirigir. Ela sofreu esse acidente e após o acidente ela desenvolveu o medo de dirigir. Mas aí o que aconteceu então? Vamos lá. A mente dela estava querendo protegê-la, certo? Ela entendeu, sofreu um acidente, foi perigoso, houve um risco. O que eu posso fazer agora para evitar que isso aconteça? A mente então decidiu que ia impedir que ela dirigisse. Você não vai mais dirigir, assim você não vai mais passar por aquilo. Certo, vamos dizer, é uma boa estratégia, não é? Realmente isso vai impedir que ela se envolva em um outro acidente. Por outro lado, causou limitações porque a gente precisa de dirigir. Então a gente precisa de entender o quê? Encontrar esse ponto de equilíbrio. É possível dirigir tendo medidas de segurança, usar cinto, né? Tem uns carros mais modernos, tem airbag e outros mecanismos, né? Dispositivos de segurança que vão ajudar com que a gente, tanto evitando que se envolva em acidentes, quanto também impedindo que esses acidentes sejam graves. Se eu também tiver uma velocidade, né? Ou utilizar uma direção defensiva, enfim. Essas informações, ao chegarem na mente inconsciente, a mente inconsciente ela vai criar agora um novo comportamento, porque ela entende, eu preciso de dirigir, é necessário, é ruim o risco, mas eu consigo minimizar esse risco a ponto de ter a liberdade de dirigir, de ir para onde eu quiser e, ao mesmo tempo, manter a segurança, né? E isso é importante. E quando a mente entende isso, então a mudança ocorre de dentro para fora. Foi o que ocorreu com essa moça. Ela não conseguia nem sequer tirar o carro da garagem para lavar a garagem, por exemplo, porque quando ela entrava dentro do carro, ela entrava mesmo no estado de pânico, taquicardia, falta de ar e muitas outras coisas, que ela não conseguia nem sequer tirar o carro da garagem. Após esse processo, ela voltou a dirigir normalmente, hoje ela consegue viajar, levar os filhos à escola novamente, enfim, ela superou aquilo por completo através desses processos, dessas técnicas, certo? Então é essa a dica que eu quero dar para vocês hoje no Projeto Viva Feliz, para que você de repente tenha alguma limitação, de repente tenha alguma coisa na sua vida, alguma parede ali que te bloqueia, que impede que você avance, siga em direção a um sonho, objetivo, alguma conquista que você deseja. E a dica é, de repente você tem um trauma que está causando isso, uma emoção forte te domina, te impede de seguir avante, certo? E nesse caso, o que você precisa fazer? Reimprimir algo na sua mente,
precisa colocar um novo conjunto de informações que mudam esse comportamento, que retiram essa emoção negativa e que vão te dar toda a liberdade para você então racionalizar, pensar e tomar suas decisões, as suas atitudes, fazer o que precisa ser feito e seguir em frente, tá certo? Uma vida limitada é uma vida muito ruim, muito triste, né? E o trauma, ele é terrível para fazer isso. Por isso é muito importante a gente superar, vencer nossos traumas, certo? Para a gente conseguir seguir avante, seguir adiante e ter mais sucesso, mais alegrias na nossa vida, certo? Lembrando que todos os dias nós temos essa live aqui, às 8h08 da manhã, é o nosso encontro matinal, né? Todos os dias mesmo, de domingo a domingo. Algum dia ou outro eu falho, mas é bem raro, tá certo? Estamos na pegada bem firme aí, tá sendo muito legal, muito divertido fazer isso. Sempre com o apoio do Instituto Luciani, né? Que é um projeto que a gente tem há muito tempo, que agora está tomando mais corpo. A gente tem já, não só eu como hipnólogo, mas temos mais outro hipnólogo, o Fábio Teixeira, que trabalha lá comigo também tendo resultados incríveis dentro dos seus trabalhos, né? Enfim, está sendo bem bacana isso. Temos as psicólogas com várias abordagens, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a sistêmica familiar, enfim, temos a abordagem com fonoaudióloga, fisioterapeuta, massoterapia, enfim, e cada vez mais pessoas chegando ao time para a gente conseguir trazer cada vez mais enfim, mais abordagens, mais coisas para poder melhorar a vida das pessoas que precisam de ajuda, né? A gente precisa de cuidar da gente. Então, precisando de ajuda, pessoal, é muito prazer, é uma honra muito grande para nós do Instituto Luciani estarmos ali atendendo vocês, levando o nosso conhecimento, o nosso trabalho para melhorar a qualidade de vida e tornar a vida das pessoas mais saudável, mais felizes, certo? Então, precisando, pode procurar a gente. O nosso telefone de contato é o 991451626, certo? Fica ali no Cândido da Câmara, na rua 1º Centenário, aquela rua que fica no fundo do Hospital Universitário, na esquina com João Rebelo, certo? Número 378. Muito obrigado pela audiência de vocês e, como sempre, a gente termina com uma história. Hoje eu vou terminar com uma história real que tem muito a ver com trauma, certo? É uma história de uma jovem que eu atendi uma certa vez no meu consultório. Essa jovem, quando criança, a mãe precisou sair de casa, não tendo com quem deixá-la. Ela bem novinha, se não me engano, uns 7 anos de idade mais ou menos. E a mãe deixou essa criança na casa do vizinho, né? Para que a vizinha olhasse, cuidasse, tomasse conta da sua filha enquanto ela ia fazer algum dos seus afazeres ali. E quando ela saiu e deixou lá a criança, o filho daquela mulher já era um adolescente e acabou cometendo um abuso sexual com aquela criança de apenas 7 anos de idade, certo? Isso gerou uma coisa muito difícil na vida daquela moça, além de pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Ela não conseguia, por exemplo, se envolver mais em relacionamentos, ela não conseguia ter uma relação sexual saudável, para ela não era prazeroso, ela não tinha desejo nenhum do sexo e quando ela estava no meio de um relacionamento que, por exemplo, o parceiro procurava ela se sentia muito mal com aquilo, rejeitava. Obviamente isso complicava e fazia com que os relacionamentos terminassem por ali, né? E esse trauma ia muito além, por exemplo, visitar, ela não morava mais com os pais quando ela me procurou, e sempre que ela ia visitar os pais, o simples fato de olhar para aquela casa ali, da vizinha onde tudo aconteceu, fazia ela se sentir mal, ela ter crises de ansiedade, de pânico, ou ver o cara, então, imagina só como ela se sentia. Então, era um trauma muito grande que impedia a vida dela em vários segmentos. Enfim, ela não conseguia se relacionar, indo mal no trabalho, indo mal em várias áreas da sua vida e vivendo uma vida muito triste e infeliz. Até porque, por exemplo, o sexo é uma coisa importante, faz parte da nossa vida, certo? E aí a gente começou então a trabalhar com ela. E a gente foi ressignificando aquele trauma, trazendo uma emoção positiva para combater, né, para eliminar, disse o Albert Einstein, né, a energia que para resolver um problema tem que ser maior do que a energia que o criou. Então tinha que criar uma energia muito forte de amor, de autoconfiança, de autoestima, de aceitação. E aos poucos a mente dela foi então modificando aquilo. Ela foi entendendo que na verdade o sexo era algo bom, era positivo, apenas naquele contexto errado, porque foi um contexto onde ela foi obrigada àquilo, onde ela não quis, ela não teve desejo, mas que quando ela escolhesse alguém com quem ela queria se abrir na sua intimidade e, enfim, curtir, aproveitar, explorar aquele prazer, naquele outro contexto estava tudo bem, fazia bem, estava correto, não tinha nada que se envergonhar ou que ter medo. E a mente dela evoluiu muito bem a ponto dela ter o seu primeiro orgasmo dentro de uma relação com um homem, com um parceiro. E foi muito feliz para mim poder
ver essa mudança, essa transformação, além de superar o pânico, de poder ir na casa da mãe, olhar para a casa da vizinha e não sentir mais aquelas dores, enfim, é perdoar tudo também, né? Faz parte disso para curar o trauma. E após isso a vida dela mudou drasticamente e hoje ela consegue então se relacionar, enfim, trabalhar, viver uma vida melhor, mais tranquila. Então se você também passou por alguma coisa assim, não teme buscar ajuda, procure, porque de repente depois de mudar isso, de ressignificar os seus traumas, você vai ver que a vida é muito legal, muito bacana, tem muita coisa a te oferecer para você ser feliz, entendeu? Então esse foi a nossa live de hoje. Amanhã temos aqui nosso novo encontro às 8h08 da manhã. Muito obrigado a todos, então até amanhã, um beijo, tchau, tchau.